Olá, alunos do nono ano, vamos fazer uma coisa diferente nesse videozinho. Vou fazer um vídeo só, curtinho, com uma revisão, uma retrospectiva de tudo que a gente viu no começo do ano até agora, para ajudar vocês a estudar as provas que já estão aí, ok? Uma primeira unidade, no primeiro momento do livro, a gente viu o nascimento da República no Brasil. A gente viu que antes da República existia, no João, Dom Pedro, toda aquela dinastia portuguesa, a questão da monarquia. A monarquia ela começou a entrar em crise no Brasil, ok? Os interesses dos cidadãos eles estavam sendo mudados e moldados, eles queriam uma maior liberdade perante a política portuguesa, né? O movimento republicano ele foi sendo feito aos poucos, no sentido primeiro dos oligárquicas, né, dos grandes fazendeiros. Eles tiveram um conflito com a igreja, eles queriam ter maior liberdade liberal, eles queriam ter uma maior possibilidade de livre comércio, uma coisa que já estava acontecendo desde o iluminismo lá na Europa. E na questão militar, houve o grande golpe de 15 de novembro. Os militares estavam insatisfeitos, né, com a impossibilidade de ascensão econômica, de ascensão de decisões. Eles tinham que participar das guerras, mas eles não tinham voz ativa na política. Até que as primeiras repúblicas, elas foram chefiadas justamente por tenentes, por militares. A gente tem aí a famosa República da Espada, né, justamente por ter uma república de tomada do poder, onde os ministros do exército, eles colocaram novas diretrizes não monárquicas. Entre coisas boas e coisas ruins, uma das coisas que eles instituíram no Brasil foi a primeira Constituição da República, lá em 1891, né? Estabeleceu-se o voto direto universal, separou-se finalmente a igreja, o Estado deveria ser laico. Como assim? O Estado não deveria lidar com as questões religiosas. A República Oligárquica foi isso, então, após a República da Espada, onde a chamada política do café com leite era dominada por empresários do Rio de Janeiro, de São Paulo, de uma região de Minas, onde eles denominavam nesse novo tipo de coronelismo, por assim dizer, as políticas. Um votava no outro, tinha as suas possibilidades de governar o Brasil, sendo uma união de oligarquias, de grandes fazendeiros. No tema 3, a gente viu que o povo não ficou feliz com isso, não tinha mais rei, mas agora do rei passou para os ricos, né? E aí houve os conflitos no campo, desde os canudos, na região lá da Bahia, tá ok? Os contestados, que é na região do Paraná, mais no sul do Brasil, com os negros que queriam ter voz ativa, eles foram expulsos de suas terras, construíram as ferrovias, mas agora não tinham mais voz ativa. E o cangaço, que na realidade era uma maneira que alguns historiadores falam que é um banditismo social. Eles não visavam as melhorias sociais, mas eles queriam tirar os nobres e oligarcas do poder. Todos tinham como característica um certo messianismo, né? Um líder religioso. Os pobres eles tinham esse caráter religioso muito apegado, então normalmente surgiu um líder para arrebanhar seguidores, discípulos, por assim dizer. Então muitas pessoas tinham confrontos diretos com o poder armado, com os militares, justamente porque eles se identificavam na religiosidade desse líder e assim eles podiam combater e ter voz ativa. Nas cidades também as pessoas, os pobres, os empregados não ficaram quietos. A gente viu que essa onda migratória, esse êxodo rural, fez com que houvesse, sim, realmente o desenvolvimento da indústria, mas houve a insalubridade, o nascimento dos cortiços, né, das primeiras favelas, né? Havia o desemprego, melhorou a economia para os ricos, mas os pobres eles continuaram pobres, né? O operariado, o proletário se juntou nas mobilizações, nas primeiras greves. As cidades agora começaram a crescer, tá ok? E aí houve revoltas famosas, como a revolta da vacina, a revolta da chibata. Foi um momento bem angustiante, bem emocionante a revolta da chibata. Lembra que os negros se revoltaram e falaram: olha, se vocês não derem mais liberdade pra gente, a gente vai mirar, né, os canhões, as armas para o parlamento do Rio de Janeiro, né? E daí é como que os negros tiveram a sua voz ativa, eles tiveram inclusive a possibilidade de trabalhar na imprensa, nos jornais da época. No segundo momento, na segunda parte dos nossos estudos, a gente passa agora por um período mais global, que é a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, a gente viu que ela começou por pequenas desavenças. Todo mundo queria a liderança, todo mundo queria a independência de países pequenininhos que tinham sido destroçados, destruídos, divididos pelos povos otomanos, pelos povos bárbaros. Então, além dos povos pequenos quererem a sua independência, os povos grandes, os países grandes da época queriam o seu pedaço daqueles pedacinhos pequenos que foi dividido pelo Império Otomano. Até que finalmente a gente divide o grupo da Primeira Guerra Mundial entre dois grandes grupos. Isso é muito importante a gente se lembrar, que é os aliados e a Tríplice Aliança, ok? Os aliados seria a Inglaterra, a França, os aliados seria a Inglaterra e a França.
Após o momento, a Rússia entrou com eles também. A tríplice aliança seria a Alemanha e a Áustria e a Itália. Após o momento, a Itália viu que ela estava perdendo e foi para o lado dos aliados. Os aliados estavam ganhando, a Rússia, tanto aquele jogo de futebol, a Rússia saiu, porque eles estavam devastados economicamente falando, mas no último momento, nos últimos momentos do segundo tempo, chegou os Estados Unidos e após todos os países ficarem pobres, devastados socialmente, os Estados Unidos ficou como um dos países mais ricos e a partir daí a primeira potência mundial, porque eles que doaram, emprestaram, né, o seu armamento, o seu poderio bélico e a partir de então, desde então a dívida, a gente fala que é eterna com os Estados Unidos. Final da Primeira Guerra Mundial, a gente viu que a Inglaterra saiu ganhando com o auxílio dos Estados Unidos, junto com a França, a Itália também no último momento ela se juntou com os aliados, tá ok? A Rússia ela estava a par de tudo, mas estava uma devastação muito grande, que a gente já viu inclusive nos próximos capítulos da Revolução Russa. A Alemanha e a Áustria saíram perdedoras, dividindo grande parte dos seus territórios próprios e das colônias africanas. Bom, gente, esse é um resumão de tudo que a gente viu, só para relembrar, para instigar vocês a estudarem melhor. Bons estudos!